Devo esperar um pouco mais para investir em ações de construtoras ou incorporadoras? Excelente pergunta, tá? O que acontece? Esse setor de construção civil, onde a gente tem construtoras e incorporadoras imobiliárias, é um setor extremamente cíclico, tá? E aqui a gente está pensando o quê? Investimento em ações. Por quê? Uma ação nada mais é que o quê? Um pontinho que pisca num gráfico? Não tem nada a ver com isso. Uma ação é simplesmente uma parte do capital social de uma empresa. Ou seja, comprei uma ação, estou me tornando sócio de uma empresa. Ponto. Essa empresa atua em determinado setor, em um determinado segmento. A depender desse setor, ele se comporta de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, o setor de construção civil, ele é extremamente penalizado, as ações caem muito quando a taxa de juros sobe e as ações se valorizam muito quando a taxa de juros cai de forma consistente e persistente, certo? Então, o que acontece? A gente está num momento em que a taxa de juros, em tese, pode ser que continue subindo por conta de fatores externos e tudo mais. Mas em tese, ela está muito mais próxima de parar de subir do que de subir muito mais. Então ela está muito mais próxima do seu momento de topo e posteriormente ela vai passar a cair. Quando? Ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos? Não sabemos. Mas partindo daqui não tem mais muito para onde subir. Tem mais espaço para baixo do que para cima, embora a gente não saiba quando vai para baixo. Quando a gente olha um pouco para a história e pensa, por exemplo, no último ciclo de queda da nossa taxa de juros, que aconteceu ali a partir de outubro de 2016, a gente viu que caindo a taxa de juros, a nossa taxa Selic, o que acontece? O financiamento fica mais barato, as taxas de financiamento ficam mais baratas. Como as taxas de juros ficam mais baixas, os empresários se animam a investir, contratam mais pessoas, mais gente com dinheiro no bolso, mais gente comprando a casa própria, até porque a taxa de juros está mais baixa. Então, a construção civil, esse segmento imobiliário fica muito mais aquecido e as ações se valorizam absurdamente. A gente tem várias ações aí que de 2016 a 2019 subiram 300, 400, 500, 600, 1000%, tá? Então, o que acontece? A pergunta aqui é mais ou menos sobre timing, né? Devo esperar um pouco mais para investir em ações de construtoras ou incorporadoras? Esse negócio de ficar esperando, geralmente ele te penaliza. Então, antes de te responder especificamente a pergunta, eu vou te responder de uma forma que você não pediu, mas é muito melhor, tá? Eu posso te dizer o seguinte, eu estou investindo em ações de incorporadoras e construtoras. Ou seja, se eu estou investindo, eu acredito que não tem que esperar. O que não quer dizer que as ações não vão cair um pouco mais. Elas podem cair um pouco mais. Elas podem ficar lateralizadas por um tempo. Mas eu entendo que esse é o comportamento, essa é a peculiaridade desse setor. E tá tudo bem para mim ficar no 0 a 0 nessas ações nesse setor por 1, 2, 3 anos. Ou quem sabe ficar perdendo, inclusive. Porque eu sei que depois o jogo vira, e é normal, é o processo do capitalismo, que a economia se comporta em ciclos. Então a taxa de juros não vai subir para sempre. Ela vai passar a cair a partir de um determinado momento, que hoje se especula que é o quê? 2024, 2025. Então, a partir do momento que tiver a expectativa, aqui está o grande ponto, a partir do momento que se tiver a expectativa de que a taxa de juros vai começar, ao invés de subir, cair, essas ações já vão começar a se valorizar. Os investidores antecipam o que deve acontecer no futuro. Quando a expectativa já for, poxa, vai cair a taxa de juros, essas ações já vão se valorizar. Se você ficar esperando muito, pode ser que você perca esse primeiro gatilho de alta. E talvez você nunca tenha feito essa conta. Mas, se você perde o início do processo de valorização, geralmente você rentabiliza muito menos com o passar do tempo. Então, respondendo objetivamente essa pergunta, devo esperar mais um pouco para investir em ações de construtoras e incorporadoras? Você que sabe, mas eu já estou investindo. Eu acho que uma forma melhor de eu te responder nem é te dizer faça isso, é te dizer eu estou fazendo isso. Então eu estou investindo, se cair mais, vou comprar mais, sem problema nenhum, porque eu sei analisar ação, eu pego ações que têm uma dívida quase nula, muito dinheiro em caixa, assim elas não vão quebrar nessa crise, e além disso eu entendo a dinâmica do setor, que esse tipo de ação não é para eu ganhar dinheiro daqui 1, 2 anos, mas é para eu ganhar daqui 5 anos, o que possivelmente a ação de nenhum outro setor vai me pagar. Entende? Então eu seguro um pouco a ansiedade quando eu estou falando nesse setor, não quero resultado nos próximos 1, 2, 3 anos, eu quero a partir daqui, mas num ciclo de 5, 7, talvez 10 anos, eu vou multiplicar por 5 vezes pelo menos o meu dinheiro, com muita tranquilidade, a depender da ação que eu escolher.